Marcos. Ele atualmente pastoreia a igreja em Caldas Novas. Se eu não me engano, ele se formou no ano de 2003 e desde então ele vem desenvolvendo o pastorado, o ministério, primeiramente no Paraná, depois no Presbitério Bandeirante e atualmente no Presbitério Brasil Central. É isso, né, Marcos? Isso. Tá. Então é uma alegria tê-lo aqui conosco nessa noite. Antes de mais nada, a gente agradece por você ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que todos nós seremos edificados nessa noite. Eu vou pedir ao nosso irmão Weber que nos conduza a Deus numa oração, pedindo que o Senhor nos conceda graça e sabedoria. Os irmãos estão ouvindo bem? Está ouvindo, Weber? Tá. Só um instantinho. A Margarete está acertando ali algumas coisas. Weber, agora você está livre e o pastor está livre. Então, o nosso irmão Weber vai nos conduzir a Deus numa palavra de oração, pedindo que Deus nos conceda graça nesses momentos de estudo. Oremos então com o nosso irmão Weber, lembrando de orar pelas nossas igrejas, pelo nosso país, que o Senhor nos conceda graça e misericórdia. Oremos. Bondoso Deus e grandioso Pai, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de usarmos a tecnologia para divulgarmos Teu santo e excelso nome. Amém, Senhor. No momento de crise, Senhor, onde não podemos nos reunir, possamos continuar, mesmo virtualmente, reunindo, ouvindo e estudando a Tua santa e bendita palavra. Amém, Senhor. Com todos que estão presentes, ó Senhor, e com aqueles que irão ouvir essa live, ó Senhor, depois de gravada e transmitida. Que a Sua palavra possa chegar em todos os lares, ó Senhor, e que oriente o pregador desta noite para que ele nos traga a Tua vontade, a Tua revelação. E em nome do Teu amado e querido Filho é que te pedimos e agradecemos. Amém. Amém, Senhor Deus. Então, nosso irmão, o pastor Marcos, está com a palavra. Pode bloquear o meu também, viu, Margarete? Peraí, que eu não estou conseguindo descobrir como é que ele está. Qual que ele tá? É que tem duas igrejas presbiterianas. Espera um pouquinho, Marcão. O seu tá sem áudio. Ela já vai desbloquear. Na verdade, as duas é a mesma pessoa. Tem mesmo duas igrejas presbiterianas conservadoras. Ó, eu acho que o pastor, peraí, um instantinho. O do Marcão tá bloqueado. Agora tá livre. Fala alguma coisa, Marcão. Som? Certo. Pode falar, tá certo. Primeiramente, eu quero agradecer aos irmãos aí pelo convite, o Ricardo, especialmente. O meu desejo é que nós tenhamos uma meditação produtiva e que o coração dos irmãos sejam edificados e encorajados no Senhor e que nós possamos aprender um pouco mais de Deus. Essa é a minha intenção e também foi a minha oração durante a semana, desde quando eu recebi o convite do Ricardo. Então, eu estava pedindo a Deus para que me desse sabedoria e graça para poder transmitir para os irmãos um pouco mais do conhecimento dele, para que os irmãos sejam fortalecidos, edificados nesse momento de crise. E, naturalmente, os momentos das crises, né, que nós, de alguma forma, nós nos aproximamos de Deus mais, né? Então, meu desejo é que os irmãos tenham o maior conhecimento de Deus. E também é um prazer conhecer os irmãos. Eu estou com 2 vídeos aqui, meu filho está me auxiliando aqui. Então, pelo celular, eu só estou vendo o Ricardo. Agora, aqui pelo notebook, estou vendo os demais irmãos aí. Mas é uma satisfação muito grande estar com os irmãos essa noite. Então, eu quero meditar com os irmãos lá no livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, é o texto que eu gostaria de meditar com os irmãos essa noite. Então, eu convido a todos que puderem, né, abrir suas Bíblias lá. Nós vamos refletir um pouco sobre esse texto. Êxodo 3, do verso 1 até o verso 10. Dá para ouvir bem, né, Ricardo? Dá sim, pastor. Perfeitamente. Bom, então começa assim o texto aí, do verso Êxodo 3, verso 1 até o verso 10, diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian.
E levando o rebanho para o lado ocidente do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio da sarça, ou de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferizeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os têm oprimido, ou os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Que Deus nos abençoe. Nós fizemos aí a leitura, então, do verso 1 até o verso de número 10. Apenas por uma questão histórica ou contextual, os irmãos sabem que o autor deste livro é Moisés, e nós temos bastante evidências bíblicas, não é, que foi Moisés que escreveu isso, e também nós temos evidências históricas, principalmente do povo judeu, e de dar, né, esses livros aqui, os 5 primeiros livros da Bíblia, né, como dando a autoria a Moisés, mas também nós temos aqui o testemunho da igreja, né? A igreja também acredita que esse livro, como os demais 4, né, Gênesis, Levíticos, Números e Deuteronômio, foram livros escritos por Moisés, que é conhecido como Pentateuco, o livro da lei, ou Torá. Normalmente, quando ele é citado lá no Novo Testamento, é chamado de o livro da lei de Moisés, ou o livro de Moisés. Então, aí conforme a tradição, cita, mas citando o nome de Moisés. Então, o livro, a autoria aí foi de Moisés. A data que nós temos, irmãos, desse livro, alguns acreditam aí que seja em torno de 1445, ou um pouco antes disso aí, mas na verdade Moisés escreve esse livro naquela trajetória que ele está fazendo, né, da saída do Egito, que ele vai então para o deserto, até a entrada, né, da Terra Prometida. Então, nesse período é que Moisés vai escrever esse livro. E acredito eu que Moisés escreve esse livro aqui para a segunda geração que estava a caminho da Terra Prometida. Eu penso que o livro de Gênesis foi escrito para a primeira geração que sai da Terra Prometida. Os irmãos devem se lembrar que eles estavam numa terra onde a idolatria reinava, e os egípcios tinham uma visão de diversos deuses. Então, para tirar a idolatria do coração do povo que está saindo do Egito, Moisés escreve, então, o livro de Gênesis. Agora, para preparar o povo para entrar na Terra Prometida, Moisés escreve Êxodo e os demais livros, né, até Deuteronômio. Então, eu penso que os destinatários desse livro aqui, de Êxodo, está mais para a segunda geração do que a primeira, porque, na verdade, o que Moisés faz aqui é contar a história da primeira geração, né? Como é que Deus salvou, como é que Deus livrou o povo, e como é que Deus, então, conduziu esse povo pelo deserto. Então, penso que o livro de Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, ele tem como alvo principal a segunda geração, os filhos daqueles que saíram do Egito, enquanto que o primeiro livro está mais voltado para a primeira geração. É claro que, se os irmãos forem ver entre os estudiosos, alguns vão ter as suas divergências, mas nada que abale a nossa fé e nada que
nos impeça de crer mais em Deus, né? Então, mas é só uma questão histórica aqui. Eu também acredito aqui que o propósito de Moisés é de mostrar que o Redentor, o libertador do povo de Israel é o próprio Deus, o Senhor de todas as coisas. Então, aquele Deus que criou os céus e a terra, é esse Deus agora que vem para tirar o povo da terra do Egito e conduzi-los para a terra prometida. E a mensagem aí é essa, que o Senhor é o nosso libertador, essa é a mensagem do livro. O Senhor é aquele que liberta, é aquele que redime, é aquele que salva o seu povo da escravidão. É interessante que os teólogos puritanos, quando eles estavam elaborando lá a nossa confissão de fé de Westminster, que é um símbolo de fé, eles usam o livro de Gênesis, né, ou uma referência de Gênesis, para dizer que, da mesma maneira que Deus libertou o povo da escravidão do Egito, Deus também nos liberta da escravidão de Satanás por meio de Cristo. Então, eles associam a redenção de Israel à nossa redenção, a redenção da igreja. Faz sentido isso, porque o propósito é esse mesmo. Então, já lá no passado, os teólogos já entendiam que Deus, então, está se revelando como Deus redentor e o Senhor da nossa vida, o nosso Salvador. Alguns detalhes que nós devemos considerar para podermos entender um pouco mais a passagem. Se os irmãos tiverem depois a curiosidade de ler, os irmãos vão observar que o capítulo 1 de Êxodo, capítulo 2 e o capítulo 3, cita mais o nome Elohim, que está aí na nossa Bíblia como Deus, do que o nome Yahvé, que significa Senhor. Agora, a partir do capítulo 4, é que nós vamos observar que o nome Senhor, tudo em maiúsculo, aparece mais vezes. Aí Moisés usa mais o nome Senhor. E também nesses dois capítulos, aí no capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4, nós vamos ver também que o nome de Moisés aparece muitas vezes. Então nós vamos encontrar nos primeiros capítulos aí de Êxodo o nome Elohim, que é traduzido por Deus. No capítulo 3 também, bastante ênfase no nome Elohim, que é Deus. E a partir do capítulo 4, então, o nome que vai ser mais enfatizado vai ser Senhor, ou Yahvé, ou Jeová, e aí, conforme os irmãos quiserem pronunciar. Até porque é um nome que a pronúncia dele foi perdida, né? Então, hoje nós falamos Yahvé, Jeová, né? Então, os irmãos podem ficar à vontade que qualquer um deles não estará errado, não. Agora, por que essa preocupação de Moisés de descrever, então, nesses primeiros capítulos, né, o nome Elohim? Lembrando os irmãos que, quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1, o nome que mais aparece, ou que só aparece lá na criação de todas as coisas, é Elohim, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, que criou os céus e a terra e tudo que neles há. E é o Deus que mantém todas as coisas. Agora, no capítulo 2 de Gênesis, os irmãos vão observar que os dois nomes aparecem, Senhor Deus. Já aparece ali o nome, então, Jeová ou Yahvé. E a ideia, então, ali é do Deus da aliança, porque no capítulo 2 de Gênesis, Deus, então, faz uma aliança com Adão. E é claro que essa aliança que Deus faz com Adão é uma aliança que depois ela é estabelecida com toda a humanidade. E então ali aparece o Deus presente, o Deus da aliança. E é isso que Moisés faz agora. Então ele apresenta que o Deus que está livrando Israel da escravidão do Egito é o Deus criador, lá de Gênesis, capítulo 1. E ele está mostrando também que o Deus que está entrando numa aliança, ou que vem salvar Israel, é o Deus da aliança. O Deus que fez uma aliança com Adão, o Deus que fez uma aliança com Noé, e o Deus que fez uma aliança com Abraão. E é por isso que aqui no capítulo 3, Deus vai enfatizar que eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então, ele quer que o povo entenda que o Deus que está livrando eles da escravidão do Egito é o Deus criador lá de Gênesis capítulo 1. E é o Deus da aliança lá de Gênesis capítulo 2, que fez uma aliança com Abraão. Ou melhor, com Adão, e depois com Noé, e depois com Abraão. Então, é importante que nós tenhamos essa visão geral, para nós também entendermos a mensagem do Deus Redentor que se apresenta aqui no livro de Êxodo. Então, só para os irmãos, só para nós aqui nos contextualizarmos um pouco e lembrar que os nomes do Senhor
são importantes nós estudarmos, né? E porque eles também revelam o caráter de Deus, quem Deus é, né? Então, Elohim está preocupado em mostrar o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Senhor, aquele que, né, que domina e traz à existência todas as coisas. E Yahvé, então, é o Deus da aliança, o Deus presente que redime, né, e entra em aliança com o homem. Então, é importante que nós destaquemos isso. E parece também aí nesses 4 capítulos, só para os irmãos terem uma ideia, aproximadamente 33 vezes o nome de Moisés. E por que será que Moisés tem essa preocupação de falar do nome dele tanto assim, né? Lembrando que Moisés ele é um mediador agora, ele vai ser o instrumento de Deus usado para salvar o povo da escravidão do Egito. Então Moisés aí será o mediador. Assim como Adão foi um mediador entre Deus e os seus descendentes e toda a criação, assim como Noé também foi um mediador entre Deus, a sua família, e depois a criação que viria, assim como Abraão também é considerado um mediador entre Deus e as bênçãos que Deus iria derramar por toda a humanidade, por isso que ele disse que em Abraão seria abençoada todas as famílias da terra. Moisés agora está sendo mediador, a boca de Deus para o povo de Israel e também para Faraó. Então Moisés aqui também é bastante citado para mostrar que Deus está usando Moisés como o mediador. Eu quero também lembrar aos irmãos, não delongando muito, que Moisés ele vai dizer para o povo que Deus no futuro levantaria um profeta semelhante a ele e que o povo deveria ouvir esse profeta. Então o profeta ele nasce lá no Novo Testamento, nós sabemos que é o Senhor Jesus, que é um profeta semelhante a Moisés, então a ele o povo deveria ouvir. Então Moisés também é um tipo de Cristo, nós sabemos que Cristo é o nosso mediador entre Deus e os homens. Então, irmãos, só para nós aqui ter uma contextualização tanto histórica quanto teológica, é importante que nós então venhamos a entender. É importante para nós aqui entendermos o texto que nós vamos meditar. Então, lembrando que o que está acontecendo aqui em Êxodo são as promessas que Deus fez lá em Gênesis. Então, para nós compreendermos melhor Êxodo, temos que sempre voltar para Gênesis para ver como é que Deus trabalhou, como é que Deus amarrou essas promessas ao longo da história até chegar aqui no livro de Êxodo. Muito bem, irmãos. Aí no verso 1 do capítulo 3, começa assim, ó. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Levando o rebanho para o lado ocidente do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a chama, ou a sarça, ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então, veja bem que depois que Moisés ele fugiu do Egito, porque havia matado lá um egípcio, para defender um israelita, então ele vai lá para Midian, e lá então ele se torna pastor de ovelhas. E o texto diz que Moisés estava cumprindo o seu papel de pastorear o rebanho, né, a ovelha que ele estava, e fala que ele estava então no monte do Senhor, Horebe. Horebe aí significa lugar deserto, um lugar desolado. Então Moisés estava lá nesse lugar, e ali então ele estava pastoreando ali o rebanho do Senhor. Veja os irmãos que Moisés aqui, ele não está buscando nada, ele está fazendo o trabalho dele normal, ele está pastoreando o rebanho do sogro dele. Moisés não estava pensando, talvez Moisés não estivesse pensando no povo mais de Israel, porque já 40 anos se passaram. É possível que Moisés estava preocupado apenas em cuidar do rebanho, proteger o rebanho. Então, eu penso que ele não tinha aqui nenhum tipo de ambição, até porque o texto não fala nada sobre isso. O que o texto relata é que simplesmente ele estava pastoreando o rebanho do Senhor, ou melhor, do seu sogro, próximo ali do Monte Horebe, ou Monte do Senhor, como é chamado aí. Então, no momento que ele está ali, o texto de número 2 fala assim, e apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então, no trabalho normal dele, que ele estava ali realizando, o texto diz que, então, algo extraordinário acontece. Fala que uma chama de fogo estava sobre uma sarça, e a sarça se mantinha natural, ou normal como ela é,
e a sarça não se consumia, mas o fogo estava ali. Lembrando que Moisés, assim como nós, ele é ser humano. E Moisés é curioso. Então, o que Moisés faz, então? Ele vê esse fenômeno e vai querer saber o que é. E o texto aí no verso 2 diz que o anjo do Senhor estava na sarça. Essa expressão anjo do Senhor, ou anjo de Yahvé, quando nós estudamos um pouco da teologia do Antigo Testamento, normalmente é uma referência ao Senhor Jesus pré-encarnado. Então, é possível que quem vai falar com Moisés ali naquele momento será a segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus Cristo. É ele que vai falar com Moisés, então. Então, normalmente, anjo do Senhor é uma referência à segunda pessoa da Trindade, que é o Senhor Jesus. Então, é o Senhor Jesus que vai entrar, então, num diálogo aqui com Moisés, o Senhor Jesus pré-encarnado aí. E ele vem, então, numa manifestação, numa teofania que nós falamos. São manifestações de Deus que acontecem. Então, fala que Moisés olhou e a sarça não se consumia. Aí no verso 3 diz assim: então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Porque a sarça não se queima? Então veja que a curiosidade dele, assim como nós, levou Moisés a ver o que estava acontecendo lá. Por que a sarça estava pegando fogo e a sarça não se consumia? É importante a gente parar um pouquinho ainda aqui na sarça, que não se consumia, porque isso aqui é um milagre, viu, irmãos? E um milagre em que sentido? É para mostrar o poder de Deus e a habilidade que Deus tem de lidar com a criação. Primeiro, Deus tem um domínio absoluto sobre a sua criação, de tal maneira que ele pode fazer uso dessa criação, daquilo que ele criou, sem provocar nenhum tipo de dano nela. Mas o que Deus faz muitas vezes? Deus usa da sua criação aquilo que é mais simples e lança sobre ela a sua glória, o seu resplendor. Então, esse milagre que acontece aqui é algo extraordinário e, naturalmente, a mente humana ela não consegue captar todos os detalhes. Mas o que Deus está fazendo aqui? Deus está usando algo simples para se manifestar, para que a glória dele seja mais vista do que aquilo que está acontecendo, do que a sua própria criação. Então, é um milagre extraordinário. Isso chamou a atenção de Moisés. E só lembrar que esse milagre aqui que aconteceu foi algo que acompanhou Moisés por todo o ministério dele. Tanto é que, quando ele vai dar os últimos mandamentos, lá em Deuteronômio, ele faz uma menção daquele que ele viu na sarça queimando e não se consumindo. Então, é um milagre de Deus. Como é o caso, quando nós encontramos também lá no livro de Daniel, quando os amigos dele são lançados na cova lá na fornalha ardente, e o fogo não consumia eles. Para mostrar, então, o poder de Deus, o controle que Deus exerce sobre a criação natural também. Então, ali há uma manifestação de Deus sobre aquela sarça. Então, nesse caso aqui, provocou aqui a curiosidade de Moisés, porque é um homem assim como nós. Acredito que se eu estivesse lá, o Ricardo também, nós iríamos ver o que estava acontecendo. Né? Isso aí, qualquer ser humano, a não ser aqueles muito medrosos, né? Mas aqueles que têm um pouco de coragem, vai querer saber o que está acontecendo ali. Né? Então Moisés, naturalmente, foi lá ver. E na medida que Moisés vai se aproximando, aí no verso 4, diz assim: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Versículo número 5. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Então, na medida que Moisés vai se aproximando desse grande fenômeno da sarça ardente, então, da sarça, ele escuta uma voz chamando o nome dele. Moisés, Moisés. E aí, então, ele diz: eis-me aqui. Rapidamente ele responde. E quando, então, ele responde: eis-me aqui, aí Deus, então, fala com Moisés: não te chegue para cá, porque o lugar que você está é terra santa. Lembrando, então, que Horebe significa um lugar deserto, né? Um lugar desolado. Agora, esse lugar que é deserto, esse lugar que é desolado, se tornou o lugar mais importante da terra naquele momento. E por quê? Porque Deus se fez presente ali. E esse lugar se tornou tão importante que quando Moisés se aproxima, Deus fala: tira a sandália dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa.
Por que se tornou um lugar importante? Porque Deus se fez presente. Onde Deus habita se torna um lugar importante, porque a presença de Deus está ali. Se torna um lugar santo. É por isso que nós somos chamados, como crentes, de santuários de Deus, habitação de Deus. E a importância de um crente se dá por Deus estar habitando nele. Então, o crente se torna santo e ele naturalmente vai buscar a santidade, porque ele compreende claramente que ele é a habitação de um Deus que é santo. Conforme Paulo fala lá em Coríntios, que nós somos a habitação, né, do Espírito Santo, né, que Deus habita em nós, que Deus anda conosco. Então, Horebe se torna um lugar importante, porque Deus agora está habitando ali. E um outro ponto importante aí é que ele diz, tira a sandália dos pés. Moisés tinha que reconhecer que aquele com quem ele está falando não era qualquer um, não era alguém semelhante a ele, mas era alguém maior do que ele, era o Criador dele, que estava na presença dele agora ali. É o Criador dele que está chamando ele para uma audiência, para falar face a face com ele. Então Moisés precisava reconhecer que aquele que está diante dele é o próprio Deus, é o Criador de todas as coisas. Então, esse momento também é importante para nós, irmãos e ouvintes, porque quando nós estamos estudando a Bíblia, nós acreditamos que nós estamos ouvindo a voz de Deus falar conosco. É Deus falando conosco por meio das narrativas, por meio da sua lei, por meio dos salmos, por meio das cartas, por meio dos evangelhos, por meio dos profetas. Então, Deus tem falado conosco. E quando, então, nós nos aproximamos de Deus, nós temos que nos aproximar de Deus com reverência, entendendo que o Deus que está diante de nós é um Deus santo, um Deus glorioso, que merece toda a nossa atenção, a nossa admiração e a nossa reverência, porque nós não somos semelhantes a Deus, nós não somos iguais a Deus. Deus é superior. Deus é o nosso Criador, o Senhor dos céus e da terra. Então, e é um Deus santo e nós somos pecadores. Então, Moisés aqui, ele recebe de Deus a ordem para que ele tire a sandália dos pés, porque o lugar onde ele está, aquele lugar que antes era deserto, ou de um lugar desolado, agora é um lugar onde Deus está se revelando a ele. E ali, então, se torna um lugar muito importante. Moisés precisa tirar a sandália dos pés, porque é com Deus que ele está falando agora. Então, o texto fala aí que Moisés, então, tirou a sandália dos pés. No verso 6 aí, uma outra coisa acontece, porque diz assim, disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então, quando Deus se identificou com Moisés, e aqui também é outro ponto importante na revelação, porque vamos pensar o seguinte aqui, se Deus tivesse dito para Moisés só que ele é Deus e que ele tinha que tirar a sandália, Moisés também tinha saído de uma terra idólatra, de uma terra onde a cultura religiosa deles era uma cultura politeísta, acreditavam em diversos deuses. Moisés também saiu de lá. E, naturalmente, os deuses egípcios também tinham seus nomes. Não é à toa que depois Moisés vai perguntar para Deus, mas quando eu for até o povo, o que eu vou dizer para eles? Que Deus que me enviou até eles. Então, se Deus não tivesse se identificado para Moisés, mesmo tirando a sandália, ele teria uma dúvida de qual Deus que ele está, com qual Deus que ele está falando aqui. Né? Então, ele precisaria de uma revelação de Deus. Há uma indicação importante aqui, irmãos, que nós só podemos conhecer a Deus à medida que ele se revela para nós. E Moisés precisou ter mais conhecimento de Deus para saber exatamente com quem que ele está tratando. E quando então ele sabe que o Deus com quem ele está falando é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e ele então se curva diante desse Deus e coloca o rosto por terra, ou o rosto em terra. Por que ele faz isso? Porque agora ele sabe exatamente com quem ele está falando. É o Deus que criou todas as coisas. É o Deus que é santíssimo. É o Deus que trouxe destruição sobre Nínive. É o Deus que trouxe destruição sobre Sodoma e Gomorra. É o Deus que trouxe destruição sobre o mundo antediluviano. Então, esse Deus santo, como se revela aqui, é o Deus que é Senhor de toda a vida, e é o Deus que merece toda a nossa reverência. O texto fala, então, como sinal de reverência e de temor, Moisés, então, encobre o rosto para não olhar para Deus. Até porque havia uma
tradição no meio judeu, e começa desde sempre isso aí, desde já na antiguidade, que aquele que contemplasse Deus morreria, ou poderia ser morto, ou ser consumido pela glória de Deus. Então, nesse caso, Moisés se curva por reverência a Deus, temor a Deus, porque agora ele está falando com o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Todos esses detalhes, irmãos, são importantes. Isso aqui nos ensina como é que nós podemos cultuar a Deus. Então, nós não podemos cultuar a Deus de qualquer maneira. Os cultos nossos, eles devem ser cultos que exaltem a santidade de Deus, e que todo crente que vai ao culto verdadeiro é um crente também que ele entra com toda a reverência diante do Senhor. Por isso que muitas vezes se recomenda, né, que os irmãos entrem no momento de culto solene, e ali então os irmãos fiquem em silêncio, buscando a Deus em oração. Porque nós acreditamos que naquele momento, por meio do pregador fiel, Deus há de falar conosco, e Deus está presente ali. Então exige-se de nós reverência, humildade e reconhecimento de quem é aquele da qual nós estamos diante dele, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus que é santo, 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 e que merece toda a nossa reverência e toda a nossa admiração, porque somos criação das suas mãos. Então Moisés reconhece isso, entendendo que Deus é um Deus santo. Então esse Deus que é santo, esse Deus que merece toda a nossa reverência, ele continua falando com Moisés, e aí no verso 7 ele diz assim: disse ainda o Senhor. Aí o nome aí está Yahvé, né? Acredito que na Bíblia dos irmãos esteja todo em maiúsculo aí, não é? E então diz assim: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe os sofrimentos. Então veja que o que está acontecendo aqui, nós encontramos alguns verbos importantes aqui. Dentre eles está aí, ó, certamente vi a aflição do meu povo. Então veja que o que Deus está falando com Moisés é o seguinte: olha, eu estou atento ao que está acontecendo com o meu povo lá no Egito. Então eu estou vendo a aflição deles. Essa palavra ver, empregada para Deus, é muito maior, a aplicação dela para Deus é muito maior do que para nós. Nós vemos coisas limitadas. Agora, Deus tem um conhecimento absoluto de todas as coisas. Então, o conhecimento que Deus tem aqui do sofrimento do povo de Israel é um sofrimento que, esse conhecimento de Deus é um conhecimento da sua onisciência. É um Deus que sabe tudo o que está acontecendo com o povo que está lá no Egito. Os detalhes do sofrimento, das aflições, das angústias do povo de Deus está patente diante do Senhor. Está muito claro diante do Senhor. Deus sabe a profundidade, a gravidade e a intensidade do sofrimento do povo que estava lá no Egito. Então Deus conhece os mínimos detalhes de tudo que está acontecendo. E ainda um outro verbo aí que é utilizado por Moisés, ele diz então: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor. Então havia da parte do povo um clamor a Deus. É possível que os piedosos eles buscassem a Deus em plena oração diante do problema que estava acontecendo ali, da aflição deles, da amargura que o povo egípcio estava colocando sobre as costas ou sobre a vida do povo de Israel. Lembrando os irmãos que esse faraó que estava aqui era um faraó que ainda não tinha conhecido, ou melhor, que não conheceu José. Quando fala não conheceu José, é só lembrar os irmãos que havia um problema lá no Egito, que o povo que conquistasse, né, o reino lá, era aquele que se declarava faraó. Então, necessariamente, não precisava ser um egípcio para ser um faraó. Se alguém foi lá, guerreou com o Egito e ganhou deles, então o general ou o rei que mandou lá guerrear, ele assumiu o lugar de faraó. Então, é possível que este faraó que estava reinando sobre o povo de Israel é um faraó que possivelmente não era um egípcio legítimo, né, mas que assumiu o reino, né, aqui do Egito. Então se declarou faraó e estava governando. Por isso que não conhecia José, porque não estava no histórico dele, não fazia parte da história dele. E esse agora que está na época de Moisés, possivelmente é filho daquele que
que então que havia colocado leis duras sobre Israel. Então Deus compreendeu e viu claramente aqui qual era o sofrimento, e Deus estava ouvindo o clamor do seu povo. Veja que é importante nós destacarmos isso, porque Deus está atento ao seu povo e Deus sempre vai ouvir a oração do seu povo. Assim como Deus também está fazendo com Israel. Deus está atento à oração deles. Então, Deus não é um Deus que cria o seu povo, coloca lá no lugar e agora se vira. Não. Deus, além de estar atento, conhecendo tudo que está acontecendo com eles, Deus também está ouvindo o seu clamor, está ouvindo o seu lamento, conforme aqui, então, o próprio Deus fala para Moisés. E aí, no verso aí de número 7, né? Ele diz assim: então, ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores e conheço-lhe o sofrimento. Então, lá Deus vê, Deus está ouvindo e Deus conhece. Eu falei para os irmãos, então, que a ideia da onisciência de Deus, que Deus conhece absolutamente o sofrimento que nós passamos. Há um detalhe nisso aqui importante, irmãos, porque a gente poderia perguntar assim: por que Deus, então, já não livrou imediatamente o povo, sabendo que o povo estava sofrendo? Que é também aquilo que nós perguntamos algumas vezes, né, quando nós estamos passando por aflições, por que Deus não tira imediatamente de nós as aflições? É simples, porque Deus conhece até quanto nós podemos aguentar. Então Deus não livrou o povo imediatamente, vai ter um processo de livramento, e esse processo de livramento, que vai ser um pouco demorado, né, vai levar 40 anos aí para o povo entrar na Terra Prometida, mas Deus sabe até onde o seu povo pode suportar. Então nós temos que estar sempre descansados nisso, né? Então Deus vai começar o livramento da maneira que ele prometeu para Abraão. Lembrar os irmãos que lá no capítulo 15, 16, 17, Deus fala para Abraão que daria a ele uma grande descendência, e que essa descendência seria escrava de um povo, e depois Deus então iria visitar, depois de 400 anos, Deus iria visitar, iria punir o povo que escravizou os descendentes de Abraão, mas depois iria libertar esse povo e conduzi-lo para uma terra que emana leite e mel. Então, está acontecendo agora. Então, dentro do processo de Deus, como Deus conhece quem nós somos, porque Ele é o nosso Criador, então o processo de Deus aparentemente é lento, mas não é lento, tenta tudo no tempo certo de Deus, porque Deus conhece o tanto que nós podemos suportar. Então, ele diz que conhece o sofrimento do seu povo. E o verso 8 fala assim: por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do heveu e do jebuseu. Então veja que esses verbos são importantes. Veja bem, ele diz: vi, ouvi e conheço. Agora ele diz: desci. Então aqui Deus está mostrando a presença dele no meio do seu povo. Por isso aparece aí a palavra Senhor, toda em maiúscula, porque é a presença redentora de Deus no meio do seu povo. É Deus, então, estando no meio do seu povo e libertando o seu povo. E com isso Deus caminhando com eles nessa libertação. É Deus lutando por eles, é Deus, então, batalhando por eles. Presente, não de longe, mas um Deus presente. Por isso que ele diz: eu desci para libertá-los e para levá-los para uma terra que mana leite e mel. Amados irmãos, eu acredito que não há nada mais confortante para um crente saber disso aqui. Que Deus nos vê, Deus nos ouve, Deus conhece e Deus está presente na nossa vida, lutando por nós. É isso que está acontecendo aqui com o povo de Israel. E que Deus é o nosso Redentor, é o nosso Libertador, é o nosso Salvador, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que trouxe tudo à existência, o Deus que é santo, o Deus que deve ser reverenciado por nós, é o Deus que vem diante ou vem junto conosco para nos libertar de todas as nossas aflições. O Deus que luta por nós. É o Deus que nos carrega. E é isso que Moisés está nos ensinando aqui, que esse Deus Redentor, o Senhor que é Redentor, é o Deus que nos liberta e nos conduz para a terra prometida, conforme Moisés então aqui está relatando. Então, uma terra boa e ampla que mana leite e mel. Uma outra coisa interessante, irmãos, é que Deus sempre quer o melhor para nós. Todas as ações de Deus sobre a nossa vida, até naqueles momentos de aflições,
é que Deus quer dar para nós aquilo que é mais excelente. Eu estou aqui até arredondando aqui a palavra, né, usando aqui uma redundância, né, o Ricardo sabe bem disso, né, um pleonasmo aqui, mas para dizer o seguinte, que Deus quer dar para nós aquilo que é excelente. Eu até brinco aqui com a igreja, né, de vez em quando, eu falo para eles que não existe no vocabulário de Deus bom, muito bom, né, regular e péssimo. Não. Existe no vocabulário de Deus apenas excelente. Quando ele faz algo pro seu povo, em favor do seu povo, em prol do seu povo. Então, o que Deus está, o que Deus tem destinado para esse povo é aquilo que é excelente. Ele vai conduzir esse povo para uma terra que mana leite e mel. Mana leite e mel. Então, esse é o propósito de Deus quando envia, então, Moisés para libertar o seu povo da terra prometida. Aí, no verso número 9, fala assim, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Versículo 10, vem agora e eu te enviarei para a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então veja aí que no verso de número 9, ele reafirma o que ele já falou, que o clamor do povo chegou até ele, ele conhece então a opressão com que os egípcios estão então oprimindo o seu povo, e aí então quem envia Moisés para libertar o povo é Deus. Veja que não foi uma ação voluntária de Moisés. É Deus chamando Moisés para libertar o seu povo da terra do Egito. Então, Moisés é apenas o mediador, é apenas aquele que vai ser instrumento de Deus para libertar o seu povo da terra da aflição ou da escravidão dos egípcios. Então, Moisés aqui, ele vai ser aquele que vai ser o enviado de Deus para Faraó e para libertar o povo da terra do Egito. Muito bem, irmãos, eu não vou continuar mais, mas é importante que os irmãos continuem lendo o texto, né? E é importante que os irmãos continuem meditando, né? Nesse livro que é riquíssimo. Eu quero fazer aqui algumas aplicações. Então, só para dizer para os irmãos que, primeiramente, quem se preocupou com o problema do povo não foi Moisés. Moisés estava trabalhando, cuidando do rebanho do seu sogro, fazendo isso lá. E aí Deus que aparece para Moisés e diz para Moisés o que estava acontecendo com o povo dele. Então, o que nós podemos aprender desses poucos textos aqui? Primeiro que o nosso Deus é um Deus que se preocupa conosco. Nós acreditamos que essa libertação do povo de Israel do Egito é sim um símbolo. Nós podemos olhar para ela como um símbolo, como um tipo da libertação que Deus realizou em nós da escravidão das garras de Satanás. Lá em Colossenses, o apóstolo Paulo vai dizer que ele nos libertou do império das trevas e o transportou para o reino do Filho do seu amor, aplicando então à igreja essa libertação que Deus realizou do povo de Israel. Quando Moisés ele vai receber as tábuas dos 10 mandamentos, uma das coisas que Deus faz lá no comecinho eu sou o Senhor que vos tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, para lembrar que Deus é o Deus, é o nosso Redentor, Deus se preocupa conosco, com a sua igreja. Deus está atento ao sofrimento da sua igreja. Os irmãos sabem que nós estamos passando por um período bastante estranho para a humanidade, de maneira que toda a humanidade, de alguma forma, está sofrendo com esse problema aí do Covid-19, né? E temos aí pessoas perdendo emprego, perdendo, né, a sua renda, pessoas que já estão ficando sem alimento, né, por causa desse problema todo, e pessoas entrando em desespero, em pânico, mas a mensagem para a igreja é que Deus está atento aos nossos sofrimentos, às nossas aflições. Então, é Deus que se preocupou com o seu povo, não foi Moisés, foi Deus. É Deus quem chamou Moisés e disse, olha, o meu povo está sofrendo, então você vai ser o meu instrumento para libertar esse povo, esse meu povo da terra da escravidão. Então, irmãos, a primeira lição que nós aprendemos é que o nosso Deus, que é o Deus das Escrituras, ele é um Deus que se preocupa conosco, coletivamente e individualmente.
E isso deve estar sempre no nosso coração. Uma outra coisa que o texto nos ensina é que esse Deus, ele vê aquilo que acontece conosco todos os dias. Entenda, irmãos, que Deus está 24 horas por dia te vendo. Vendo o que está acontecendo com você. As suas alegrias, a sua tristeza, a sua frustração, os seus medos internos e externos, né? as suas dúvidas. Deus está vendo tudo isso. Então, nós não precisamos entrar em pânico e nem em desespero, porque esse Deus é o Deus que nos vê. É o Deus que vê, conforme diz Agar lá, né? Deus é o Deus que vê. Agar foi expulsa, né, por Sara, e aí ela está no deserto, e de repente ali ela se separa do seu filho para deixar ele morrer, e ela do outro lado, aí Deus então atende, né, o clamor do menino, e providencia água para eles, e ela diz, Deus é o Deus que vê. Então Deus está nos vendo. Deus sabe o que está acontecendo conosco. Deus sabe que nós estamos no meio dessa pandemia. Deus também sabe que nós podemos, assim como crentes, participar de alguns problemas que a humanidade está sofrendo aí, né? Como perder emprego, né? E assim por diante. Mas Deus está vendo. Uma outra lição que nós temos aí é que Deus nos ouve em nossas orações. É importante a igreja lembrar sempre disso. Deus não está com os ouvidos fechados para as nossas orações. Deus está ouvindo o clamor do seu povo. E é por isso que é importante a igreja orar. É importante a igreja clamar ao Senhor. É importante a igreja se dedicar a tirar momentos de oração. É importante que os irmãos façam isso, porque nós temos um Deus que nos ouve, um Deus que escuta as nossas orações, a semelhança, assim como ele ouvia também o seu povo lá no deserto, ou lá no Egito. Então, nós temos um Deus que nos ouve. E temos um Deus que conhece os nossos problemas, as nossas questões, e não só isso, mas um Deus que está presente na nossa vida. Um Deus que está presente na nossa vida. O apóstolo Paulo, quando escreve sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 16 em diante, ele vai dizer que Deus é o Deus que habita em nós e é o Deus que anda conosco. É o Deus que nos chama de filhos e filhas. Mas Deus está caminhando e andando conosco. Da mesma maneira que ele andou com Enoque, da mesma maneira que ele andou com Noé, da mesma maneira que ele andou com Abraão, Isaac, Jacó e com o povo de Israel, Deus é um Deus que anda conosco. Deus está caminhando dia a dia conosco. 24 horas conosco. Então é o Deus que desce. É o Deus que se faz presente entre nós. O Senhor Jesus, ou os evangelhos, né, quando relata do Senhor Jesus, o apóstolo João diz que e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Senhor Jesus, quando ele estava próximo, né, do seu sacrifício, de ser pregado na cruz, ele vai confortar os discípulos, dizendo para ele que ele iria, mas ele mandaria um outro consolador, alguém semelhante a ele, que no caso é o Espírito Santo, então que estaria presente entre nós, caminhando conosco todos os dias. Então, irmãos, nós precisamos entender que esse Deus das Escrituras é o Deus presente. Ele está junto conosco, andando conosco, nos vigiando, está diante de nós. No Salmo de número 121 diz que ele é a nossa sombra. Ele, assim como a nossa sombra não pode desgrudar de nós, não pode sair de nós e caminha conosco, Deus também é um Deus que está caminhando conosco. Ele veio. E, por fim, ele caminha conosco para nos conduzir para um lugar melhor. Deus quer fazer para nós aquilo que é excelente. A semelhança daquilo que ele fez com o povo de Israel. Então, meus amados irmãos, eu quero dizer para vocês que esse é o nosso pastor. O Senhor Yahvé, o Deus Criador Todo-Poderoso. Ele é o nosso pastor. Ele vê, ele ouve, ele conhece e ele está presente na nossa vida. Agora ele está junto com você aí do seu lado. Está do meu lado aqui. E nesse momento ele está cuidando de nós, providenciando para nós tudo aquilo que nós precisamos. E nós não precisamos ter medo e ficar preocupado, mas confiar nesse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu vou citar só mais uma aplicação aqui. E ele diz assim para Moisés, como mediador. No verso 10 aí, ó. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Vem e eu te enviarei.
É claro que nós não vamos mais libertar ninguém do Egito. Jesus fez isso. Mas é bem verdade, irmãos, que há algo em Moisés que nós também temos. Hoje, nós somos os mediadores de Deus aqui na terra. Nós somos a nação sacerdotal de Deus. Somos representantes de Deus na terra e podemos, então, representar também, ou representar os nossos parceiros humanos lá nos céus, diante de Deus. Você foi chamado, meu irmão e minha irmã, para ser também um instrumento de Deus para salvar vidas. Quando você está orando, clamando por esse mundo, quando você está pregando o Evangelho, quando você está adorando, quando você está evangelizando, você está sendo um mensageiro de Deus para falar em nome de Deus. Então você é o enviado de Deus para essa crise. E você, como um crente verdadeiro, pode clamar a esse Deus dos céus. Eu te envio para clamar, para buscar a Deus em oração, para que Deus, então, glorifique o seu nome no nosso meio. Mas, irmãos, que Deus abençoe a todos vocês, que Deus fortaleça a todos vocês. Quero dizer para os irmãos que, para mim, foi um momento precioso estar aqui com vocês, meditando um pouco na palavra do Senhor. E, profundamente, eu desejo e nas minhas orações é que Deus enriqueça e fortaleça a vida dos irmãos. E lembramos, irmãos, que esse é o nosso Deus. É esse Deus que nós temos que crer. E são essas palavras que nós temos que nos apegar, porque agora ela é para nós. Deus está dizendo para nós que Ele nos vê, que Ele nos ouve, que Ele conhece e que Ele está presente e que Ele tem algo excelente para nós sempre e que, diante disso, nos chamou para ser uma bênção onde nós estamos. Te envio para este mundo pecador, para que eles voltem para Deus e entendam que a cura do Covid é Deus. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus fortaleça os irmãos. Amém. Eu devolvo a palavra para o pastor Ricardo e me senti bastante contente por estar aqui com os irmãos. Amém. Nós queríamos agradecer ao pastor Marcos aí pela oportuna palavra que nos trouxe nessa noite. Esse grupo, né, tem sido uma bênção grande, porque a gente já teve o privilégio de ouvir tantos irmãos, e agora o Marcos, né, de tão distante aqui em relação a nós. Então, nosso muito obrigado, viu, Marcos, pela sua palavra, pela bondade de ter aceitado o nosso convite. A gente agradece o irmão, pede que os irmãos se lembrem de nós aí nas suas orações. E sempre que quiser visitar aqui o nosso grupo, quando outros irmãos tiverem, para nós vai ser uma alegria muito grande. Eu não sei se o Thor vai falar alguma coisa agora. O Thor? Não, nós agradecemos porque foi uma palavra abençoadora. Hoje eu ouvi uma mensagem, acho que do Cláudio Bonfim, e ele falou sobre isso, sobre a esperança de que tem algo muito bom vindo aí. Então, essas palavras que o pastor nos trouxe, é exatamente isso. Uma terra que emana leite e mel. Não é qualquer coisa, é algo muito melhor, né? Então, agradeço as palavras do pastor. Amém, amém, graças a Deus. Os irmãos querem falar alguma coisa? Os demais irmãos fiquem à vontade. É só levantar a mão que a Margarete desbloqueia. Tudo bem? Então nós vamos encerrar esse momento com uma oração, agradecendo a Deus pela vida do nosso irmão pastor Marcos, pela vida dos irmãos que nos deram a alegria de estar conosco aqui nessa noite mais uma vez. Amanhã, às 7h30, se Deus quiser, nós nos encontraremos novamente para adorar o nome do nosso Deus, para estar em comunhão uns com os outros, ainda que seja dessa forma. Eu vou pedir ao pastor Givaldo que nos conduza a Deus nessa oração, agradecendo especialmente pela vida do pastor Marcos, da sua família, e pelos demais irmãos que estão aqui conosco, lembrando de orar pelas nossas igrejas, pelo dia de amanhã, certamente mais um domingo, onde as igrejas não se reunirão como de costume, mas que ainda que seja pela internet, que Deus nos conceda a graça de estarmos próximos uns dos outros. O pastor Givaldo vai nos conduzir a Deus nessa oração e assim nós encerraremos esse momento de estudo. Oremos.
Bendito Deus, muito obrigado, porque a tua palavra sempre vem ao nosso encontro, Amém, Senhor sempre Deus. edifica o nosso coração, Amém, nos Jesus. instrui e reaviva na nossa alma a força necessária para continuarmos empregando esforços no propósito de vivermos para o louvor da tua glória. Amém, Muito Senhor Deus. obrigado, porque assim como o Senhor se fez presente ali na vida dos hebreus, a tua igreja hoje, de igual forma, tem esta convicção de que o Senhor está presente e continua operando, independente daquilo que sobrevém a nós, porque, acima de tudo, o Senhor é Deus. Amém. Muito obrigado, Pai, pela instrumentalidade do teu servo Marcos. Obrigado porque o teu servo foi usado nesta noite para nos trazer a tua palavra, Amém, Jesus. sobretudo, ó Deus, de nos instruir e de nos relembrar que somos aqueles que têm a atribuição de abençoar aqueles que estão à nossa volta, isso por meio da tua santa palavra. Amém, Jesus. Assim como o teu servo Moisés disse, eis-me aqui, que possamos também, como igreja tua, dizermos, eis-nos aqui, e que sejamos, sim, pregoeiros, que sejamos instrumentos nas tuas mãos para dizer ao mundo que a resposta que o mundo necessita está no Senhor. Amém, Jesus. Direciona, Pai, as nossas vidas, abençoa a nossa nação, abençoa o nosso Brasil, que tanto necessita do Senhor. Amém, Tem Jesus. misericórdia dos nossos governantes, desde o nosso presidente até o administrador de bairro, que o Senhor, na sua graça, coloque a tua mão poderosa sobre estes governantes. Amém. E nos dá graça para que continuemos a rogar as tuas bênçãos sobre as nações, sobre os povos. Amém, Direciona-nos Senhor. sempre. Obrigado pela vida de todos aqueles que puderam participar no estudo nesta noite. Que o Senhor, na sua graça, esteja estendendo as tuas bênçãos sobre cada vida e cada família aqui representada. Amém, Jesus. Oramos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu vou liberar todos os microfones para a gente falar tchau também, né, pastor? Não, mas antes disso, Marga, pode liberar, só convidar o pessoal para cada um para tomar um café, cada um na sua casa. Se for. Aí, ó, tudo liberado agora. Todo mundo pode conversar. Alguém? Não. Acho que deixa eu ver.